Está começando o FuiCast, o maior podcast de transplante capilar do Brasil. E no episódio de hoje, você que está em casa, seja você colega médico ou mesmo alguém que quer saber mais sobre essa área do transplante capilar, o episódio, já digo que está imperdível, porque trouxemos ninguém menos que um dos maiores nomes, talvez do Brasil e do mundo, sobre um assunto que todo mundo que trabalha nessa área vai prescrever, vai passar para o paciente, que é sobre minoxidil oral, entre outros assuntos que a gente vai abordar. Vocês vão ver que vai ter muita coisa interessante. Então, hoje, para vocês que estão em casa, a gente está aqui com ele, que é médico, dermatologista e criador de uma das maiores plataformas do Brasil em transplante capilar. Atua diretamente em Londrina e é uma honra para a gente ter ele aqui, Dr. Paulo Miller. Muito obrigado pelo convite, por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo aqui com a gente. Valeu, pessoal. Muito obrigado mesmo. Eu já acompanho o trabalho de vocês já há bastante tempo. Fantástico esse canal, FuiCast. E é uma grande honra estar aqui, um grande prazer, uma alegria. Então, estou muito feliz aí pelo convite. Obrigado mesmo. Detalhe, ó, o pessoal que está em casa, só para ficar ciente, ele é, sem dúvida, um dos maiores nomes do YouTube hoje nessa área da medicina capilar. Quase 400 mil inscritos aí no canal. Primeiro, parabenizar você, que dos brasileiros que a gente encontra aí, questão de informações, que divulgam, tem a gente aqui do FuiCast que fala sobre o transplante capilar específico. E você, sem sombra de dúvida, já vem há muito tempo, né, trabalhando no seu canal do YouTube, trazendo vídeos de extrema qualidade, tanto para médico quanto para paciente. Então, conta pra gente um pouco assim da sua carreira, como começou essa jornada e hoje como você estrutura isso tudo. Legal. Bom, vamos falar um pouquinho do YouTube, então, que eu acho que é um tema que desperta bastante interesse e eu vejo que muitos colegas, a gente sabe hoje da importância das redes sociais, mas eu acho que poucos colegas se dedicam ao YouTube. Talvez o Instagram ou mesmo o TikTok, parece que cresceu bastante. Eu mesmo não produzo nada no TikTok. Mas o YouTube ele é um canal muito interessante porque você consegue entregar um conteúdo mais denso, um conteúdo mais prolongado. No meu caso, o foco do meu canal seria para pacientes, então sempre o meu foco foi informar o paciente, aquela pessoa que precisa de mais informação, mas com o tempo eu vi que muitos colegas médicos começaram a acompanhar, então hoje eu tenho um público que é misto entre médicos e pacientes, e eu acho que é possível também a gente entregar informação científica de qualidade, clara, acessível e que converse com diversas comunidades, não tem problema nenhum. Então, eu já tive colegas, pessoas que de certa forma criticaram do tipo, mas você vai colocar essa informação no YouTube, Então, qual que é a ideia? Esconder a informação das pessoas. A gente tem que estar nas redes sociais entregando informação séria, informação de qualidade, né? Como a gente até estava conversando agora há pouco, eu sempre pauto que eu apresento ou em trabalhos que os nossos grupos desenvolveram ou trabalhos que estão sedimentados na literatura, então com muita clareza, e eu acho que se os colegas médicos, mas principalmente o paciente, ele consegue acessar isso de uma forma fácil, de uma forma que você, digamos, mastiga aquela informação densa, isso é sensacional. Podemos fazer isso em outras plataformas, podemos fazer isso no Instagram, podemos fazer isso em outras, mas eu acho que para esse formato o YouTube ele é fantástico. Uma outra coisa boa do YouTube, muitas vezes ele tem esse mecanismo de busca, né? A pessoa que ele quer saber, se for do minoxidil oral, ele vai escrever lá minoxidil oral e vão ter vídeos ali falando, explicando, talvez com um tempo maior. E aí também é o perfil. Eu gosto muito de falar, de explicar, de dar aula, eu venho da academia, então eu me sinto muito bem no YouTube. Então eu encorajo muito os colegas, volta e meia, colegas me perguntam, Paulo, mas vale a pena ter canal do YouTube? Será que compensa? Eu acho que, para mim, Paulo, compensou muito, eu acho que vale muito a pena. Talvez uma dica aí para os colegas, e até já uma orientação. O YouTube ele é muito lento comparado às outras redes. Então, comparado ao Instagram, ele não vai ter um crescimento explosivo, ou geralmente não tem. Habitualmente isso é mais lento, mas eu acho que ele é muito sólido a partir do momento também que ele solidifica, porque um dos vídeos do canal, como aplicar minoxidil. Esse é um tema perene. Enquanto tiver minoxidil tópico, perfeito, esse vídeo vai ter interesse. Inclusive, é uma das grandes dúvidas aí dos nossos pacientes em consultório. Às vezes, não sei direito como que faz para poder passar. Porque a gente, às vezes, passa batido, né, em consulta, fala, não, vou te prescrever aqui o minoxidil tópico, você vai passar ele tantas vezes ali por dia, isso e aquilo. E o paciente vai para casa, chega depois, encontra, por exemplo, um conteúdo igual ao seu, explicando exatamente aquela dúvida dele ali, né? Em detalhes. Em detalhes. E o canal surgiu para isso. Quando eu criei o canal, eu não tinha a menor expectativa de que ele
poderia crescer mais ou até ser uma fonte real de pacientes, eu pensava como um complemento da consulta. Porque esse é o ponto de como aplicar o minoxidil, é um exemplo perfeito. Você explica ali, mas por mais que você explica, você pode esquecer, tem um nuance que a pessoa... Nem tudo que você fala o paciente absorve. Vocês concordam? Não há uma retenção de 100% das informações. Isso é normal. Aí a minha ideia era ele chegar em casa, ele dar uma olhadinha no vídeo. Com o tempo isso foi crescendo e até acabou tomando uma dimensão maior. E um ponto importante que você tocou, Maurício, que eu acho que é fundamental, que eu acho que isso tem que nortear a nossa consulta médica, que é nossa responsabilidade orientar como ele vai tomar o remédio, que horas que ele vai tomar, como ele vai aplicar, quais os possíveis efeitos colaterais. Você já antever problemas e tirar barreiras e ajudar o paciente nessa jornada. Porque simplesmente se o paciente entrar no seu consultório, mesmo que você fez a receita mais adequada, você deu a receita e entregou para ele, a chance dele aderir ou ter dificuldades é muito grande. Então, a consulta é fundamental para isso e vídeos, outros materiais de apoio podem ajudar bastante também. Tem um ponto, né? Aproveitando esse gancho aí, tem alguns medicamentos, né, que têm efeitos colaterais temidos pelos pacientes, né? Esses vocês já abordam todos em consulta? Eu abordo todos em consulta. Então, toda medicação que eu prescrevo, eu já falo dos possíveis efeitos colaterais. Seja minoxidil tópico, seja minoxidil oral, seja finasterida, seja dutasterida. Eu acho que é fundamental. Tem alguns colegas que têm talvez um pouco esse lado, né? Mas se eu ficar falando... Mas, gente, a informação está aí. Essa época acabou. E eu, sinceramente, não acho que é a melhor prática. Eu acho que é importante que a pessoa saiba os possíveis efeitos adversos. E digo mais, talvez frente a esse risco de efeito adverso, ela não vai querer tomar o remédio ou não vai querer usar determinado tipo de tratamento e perfeito, a gente também tem que alinhar o tratamento junto com o paciente. Então, eu considero fundamental, eu faço isso em todas as... Então, veja bem, nos inibidores do DHT, a gente tem uma resistência já comum, né? Do paciente já chegar com aquele preconceito das medicações. E a gente sabe da importância do inibidor do DHT para o tratamento de estabilidade da calvície. Como que você aborda na hora da prescrição esses possíveis efeitos colaterais sem desestimular o seu paciente a usar e, de certa forma, incentivá-lo a usar? E como que é o termômetro que você tem nessa passagem de receita? Sem dar tanta relevância. Exato, porque eu imagino que você queira que ele tome. Sim. E a hora que você joga um efeito colateral ali, o efeito nocebo você sabe que pode chegar junto e o paciente já vem com aquelas restrições ali, porque o amigo, o primo tomou e falou mal ou não tomou e já fala mal. Como que é a tua abordagem? Isso é muito bom para o nosso público. Porque eu tenho certeza que todo mundo tem essa dificuldade. Se eu falar de efeito colateral, meu paciente não toma. E se ele não tomar, não tem resultado. Qual que é a estratégia que você usa? A estratégia que eu uso. Então, o primeiro ponto. A consulta, uma boa consulta para um paciente que tem queixa capilar é longa. Porque você vai ter que examinar, fazer a tricoscopia. Você não vai simplesmente fazer a receita, você vai explicar item a item. E quando a gente chega, então, no inibidor de 5-alfa-redutase, seja finasterida ou dutasterida. Então, eu vou explicando os efeitos colaterais de todos os tratamentos, então não é só deles. E quando eu chego neles, então, eu falo, você já ouviu falar desse remédio? Parece que não, mas tem muito paciente que nunca ouviu falar. Tem paciente que ele não tem, ou ouvi falar, mas ele não tem nenhuma barreira com relação ao medicamento. Mesmo nesse é importante a gente falar, porque ele vai chegar no futebol, ele vai chegar no churrasco e vão falar para ele. Alguma coisa com ele. Exatamente, alguém vai falar alguma coisa para ele. E muitos já conhecem e já têm medo do remédio, né? O paciente fala, é aquele que fica broxa, ele já tem essa resistência. Eu falo, justamente, então a gente tem que conversar sobre a possibilidade de efeitos colaterais. Para essa classe de medicamentos, os efeitos colaterais mais comuns são alteração de libido, ou seja, muitos não têm, não é que ele tem um distúrbio de ereção, ele tem uma diminuição de desejo sexual, que às vezes é leve, às vezes é moderada, às vezes é intenso, e realmente tem pacientes que têm alteração de ereção, isso pode acontecer. Perfeito. Eu explico para os pacientes que isso é em menos de 5% dos casos que isso acontece, e mesmo nesse grupo de 5%, tem alguns pacientes que têm efeitos bastante leves. Explico que é reversível. E você se coloca como um usuário também, para esse exemplo, ou não chega nesse... Olha, eu não faço isso rotineiramente. A gente até conversou, eu já uso finasterida faz 20 anos. Eu acho que poderia até ser uma estratégia de persuasão, mas eu acabo não falando. Às vezes o paciente pergunta, eventualmente eu falo, mas isso não está, digamos, no meu planejamento ali de informações que eu entrego para o paciente. Mas o que eu falo para ele? Que a frequência de efeitos colaterais são muito baixas e que a principal causa de impotência sexual em homem jovem, saudável, que não tem nenhuma doença, tem relacionado muito com a cabeça. Então, o que ele não pode é começar o tratamento preocupado com os efeitos colaterais. Ele tem que começar o tratamento tranquilo
E aí eu vou monitorando esse paciente. Então, nas consultas, nos retornos, ele volta para fazer algum acompanhamento comigo, eu pergunto ativamente sobre efeitos adversos. Eu vejo que algumas pessoas meio deixam o paciente solto ali. Então, eu pergunto ativamente sobre efeito adverso. E se eu já percebo alguma coisa, ou eu diminuo a dose, ou eu suspendo por um período, então eu acompanho o paciente. Agora, um elemento que eu peso muito na hora de decidir ou não a prescrição. Se eu explico isso para o paciente e eu vejo que ele está confortável, ele está tranquilo, ele está seguro, ele está comigo no tratamento, ótimo, a gente avança com o tratamento. Se eu explico tudo isso e eu vejo que o paciente está desconfortável, e às vezes é muita linguagem corporal. Ele não vai falar para você, doutor... tem uns até que falam, mas você vê que a pessoa está desconfortável. Eu acho que esse paciente não é o melhor candidato para começar inibidor de 5-alfa-redutase. Se ele já tem uma resistência ali que você não conseguiu quebrar, que você não conseguiu tranquilizar, eu acho que aquela questão do efeito nocebo, para quem não lembra, o efeito placebo é quando você tem um efeito benéfico só pela expectativa de melhorar. O efeito nocebo é o inverso. Então o paciente ele teme o efeito adverso, ele vai tomar o remédio, grande chance dele desenvolver. Então eu trabalho dessa forma. E eu acho que na maioria dos casos os pacientes se sentem confortáveis. Mas eu respeito muito e para o paciente que às vezes eu sinto que ele não está confortável ou eu não começo de início, ou uma alternativa que eu acho interessante usar topicamente, por exemplo, a finasterida tópica. Um exemplo perfeito. E me tira uma dúvida, você costuma abordar sempre seus pacientes questionando questão de frequência sexual ali? Porque é algo que eu sempre entro nesse assunto e falo assim, como é que tá ali com a esposa e tudo mais, para guiar, talvez, a minha prescrição entre finasterida, dutasterida, dependendo do caso. Às vezes, óbvio que vou levar outras coisas em consideração, mas na sua prática, você usa isso para poder determinar se vai usar fina, se vai usar duta por conta de efeito colateral ou não? Ótimo ponto. Até era isso que eu queria ter falado, eu acabei esquecendo. Então, na hora da indicação. Então, já na anamnese ali eu vou conversando e eu pergunto da vida sexual. Se tem alguma queixa, se tem algum problema. Vamos imaginar que eu já tive vários pacientes nessa situação. Ele já tem uma queixa. Já estou com diminuição de libido, já estou, inclusive, já até marquei consulta para isso, ou estou precisando ver. Eu acho que não é o melhor momento para começar com o remédio. Não é uma contraindicação absoluta, mas eu acho que tem que ser muito bem conversado. Um outro ponto que eu queria ter falado também, o paciente que ele está num momento, ele tem um episódio depressivo, que ele não está com um tratamento totalmente alinhado, também eu entendo que não é o melhor momento. Novamente, não é uma contraindicação absoluta, mas eu seria bem mais criterioso em prescrever. Lógico, o paciente que tem um histórico de depressão, que já está tratado, ou tem uma depressão que está estável, que está muito bem, não vejo maiores problemas. Mas um quadro depressivo que não está bem alinhado ainda com o tratamento, eu também teria uma tendência de começar num segundo momento. Perfeito. Nesse tipo de caso, qual que é normalmente a sua abordagem? Óbvio que vai caso a caso, mas qual que é a sua abordagem? O que você costuma passar para esse paciente que sofre ali com uma alopecia androgenética, um Norwood 3, 4, legal. Te procurou, já não está legal psicologicamente, estressado e também está um pouco sem libido. O que você faz diante desse caso que você está na dúvida ali de... Ótimo. Então, eu entendo que o pilar do tratamento da alopecia androgenética é o inibidor de 5-alfa-redutase. Temos minoxidil oral, temos procedimentos, temos outros tratamentos, mas eu entendo que eles orbitam ao redor do inibidor de 5-alfa-redutase. Por isso que eu tenho uma certa insistência em prescrevê-los, porque eu entendo que se a gente perder esse pilar, dificilmente eu vou conseguir contornar com outras terapêuticas. Mas cada caso é um caso e tem pacientes que não vão ter indicação ou pelo menos não vão ter indicação naquele momento. Se eu entendo que ele não tem indicação naquele momento, eu sigo com os outros tratamentos e vou acompanhando o paciente. Mas quais alternativas eu busco? Porque eu acho que a gente tem alternativas. Então, uma opção é a gente usar subdose. Nós sabemos que as subdoses são muito eficazes, tanto da finasterida quanto da dutasterida. Boa. E olha só que interessante, a dutasterida, quando eu reduzo, isso vale mais ou menos para a finasterida também. Quando você reduz a dose em 5 vezes, você perde 20, 30, às vezes 40% de eficácia. Entendeu? Então você reduz muito a dose para uma perda terapêutica. 0,1. Adulta 0,1. Adulta 0,1. Como ela é uma droga, vocês sabem que ela é uma cápsula gelatinosa, é uma sub que não é adequado para você partir. Então, é por isso que vem aquela ideia de tomar 2, 3 vezes por semana, mas você, mesmo reduzindo ela bastante a dose, quando você reduz a adulta a dose 5 vezes, ela vai ter uma eficácia muito próxima da finasterida de 1 miligrama. Entendi. Que é muito bom. Muito bom. Que é muito bom. E mesmo a finasterida, ela também é eficaz em subdoses. Finasterida 0,2, ou seja, a dose padrão, lembrando que a dose padrão é de 1 miligrama, então a gente está trabalhando com uma dose 5 vezes menor,
ela tem uma diminuição em torno de 20%, 30% de potência em relação a 1 miligrama de finasterida, o que é muito interessante. E eu vejo que o paciente ele se sente mais confortável muitas vezes, ele começa com uma dose baixa, você pode subindo a dose gradativamente. Muito melhor, às vezes, você começar com um tratamento lento, que você sobe gradual e dá consistência a longo prazo, do que ele começa com um tratamento dose plena. Comecei com dutasterida todo dia. Tem efeito colateral, aí você tem que suspender o tratamento. No final das contas, vai usar muito tempo, né? Exatamente. Um tratamento para 20, 30 anos, com a pressa de usar tudo de uma vez, em 3 meses. Exatamente, né? Hélio. O que eu falo para o paciente? Eu falo muito isso. Olha aqui, o nosso tratamento não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. É maratona. O coelho na maratona geralmente não chega, não é o primeiro. O que sai correndo na frente, ele no meio do caminho, ele Gostei cansa. dessa analogia. Então, às vezes, lógico, eu entendo que a pessoa está ali, e é normal, ele está incomodado, ele quer fazer tudo, ele quer começar com o máximo porque ele quer ter o máximo resultado. E em muitos casos a gente pode fazer isso. Eu não sou nada contra a gente começar com dose plena dos medicamentos. Agora, o meu ponto é, talvez não seja para todo mundo. Por isso que não tem aquela história de que tratamento padrão. Não, o tratamento é individualizado. Eu só vou saber tudo isso na hora que eu conversar com o paciente, conhecer a vida dele. Muitas vezes o paciente não tem nada, ele é totalmente saudável, ele não tem nenhuma queixa sexual, hormonal, é um indivíduo totalmente rígido, mas ele tem muito receio de tomar o remédio. Isso é um critério que eu já valorizo, para talvez começar com uma dose mais baixa. E aí a gente vai subindo gradativamente e a gente vai chegando nas doses ótimas. Agora, o ponto é, o maior passo é ele começar o tratamento em dose baixa do que depois subir a dose. Porque a maior entrega eu já estou dando no começo para ele, com um perfil de segurança maior. Então, eu acho que esse conhecimento da eficácia das drogas, com o perfil de efeitos adversos, juntando com a sensibilidade do perfil de tolerância e de receio do paciente, a gente consegue equacionar um tratamento que seja seguro e eficaz. Algo que eu costumo fazer na prática, quando eu vou entrar, às vezes, com uma dose ou subdose de uma medicação da 5-alfa-redutase ali, do inibidor, eu costumo pesar, às vezes, sobre o minoxidil. Então, às vezes, eu entro com o minoxidil mais alto. Então, eu acho que é uma boa estratégia também, porque o paciente, às vezes, ele tem esse desejo de resultado também. Então, otimizar isso com o paciente em consultório, para a gente poder ter um resultado e também conseguir atender aquilo que o paciente quer, né? E a gente também, sendo um negócio seguro, eu acho que é uma boa estratégia. E eu acho que eu concordo plenamente, e até tem um dado interessante que corrobora isso que você falou, Maurício, porque o minoxidil ele tende a ser rápido, ele é uma droga um pouco mais rápida até. Então, até em estudos de curto prazo, de 3 meses, de 6 meses, alguns até mostram resultados superiores até a própria finasterida. O que eu acredito que no longo prazo, em função do mecanismo de ação, da fisiopatologia do problema, que a finasterida performe melhor do que o minoxidil. Mas no curto prazo ele tem uma performance muito boa, semelhante ou, dependendo dos dados que a gente olha, até superior. E como você falou, eu vou começar com uma potência menor do inibidor de 5-alfa-redutase, eu acho que faz muito sentido você começar para você também entregar algum resultado. Porque é difícil o paciente, depois de 3, 6 meses, às vezes com um resultado... Desmotiva, né? Desmotiva. Então, por isso que eu vejo muito uma discussão de ou o que é melhor, minoxidil ou inibidor de 5-alfa-redutase. Eu acho que tem muito mais... Uma compensação, exato, né? uma Sinergia combinação, uma dos dois. sinergia do que uma competição. Perfeito. Até porque eles têm mecanismos de ação diferentes. Então, provavelmente o estímulo do folículo vai acontecer de formas diferentes. Eles têm perfis de efeitos adversos distintos também. Então, você não soma muito risco. São duas classes São duas, completamente diferentes. exatamente. Pronto, Porque tem drogas que são semelhantes, que é um pouco mais do mesmo, que não faz muito sentido. Elas não, são drogas bem distintas. E um outro ponto interessante, tem pacientes que respondem muito bem com o inibidor de 5-alfa-redutase, tem pacientes que têm resposta intermediária, tem paciente que responde pouco, o mesmo vale para o minoxidil. E às vezes vai ter aquele indivíduo que vai responder de forma mediana ao inibidor de 5-alfa-redutase e responder muito bem ao minoxidil e vice-versa, mas a partir do momento que você faz uma boa combinação, você maximiza a sua chance de resposta. Perfeito. Ô Paulo, e essas objeções eu perguntei porque realmente a gente tem que, durante uma consulta, desenvolver métodos de quebra de objeções, né? Já que você quer que o paciente performe e entregue resultado, porque a avaliação realmente final de tudo isso é se você vai entregar resultado ou não para o paciente. E essa estratégia eu achei muito interessante, até que o Maurício falou, porque o minoxidil você pode... O minoxidil, às vezes, 5 miligramas para um homem, inicialmente... É raríssimo você ter efeitos colaterais como hipotensão e aumento de pelos, ele vai ter e não vai nem perceber. Então, uma estratégia muito legal, segurar um pouquinho a entrada do inibidor do DHT e acelerar o minoxidil. No entanto,
eu uso muito mais dutasterida que a finasterida hoje em dia. E uma das quebras de objeções que eu tenho é não ser só apenas eu sou usuário, né, que é uma das formas que eu falo e tento tranquilizá-los quando eles já chegam com essa objeção do uso. E eu falo para eles assim: se você tiver nos 95% de chance de não ter efeito colateral, você vai se beneficiar demais desse medicamento e, efetivamente, ele vai fazer uma grande diferença no longo prazo, já que o inibidor do DHT é realmente o que muda a evolução natural da doença. Já se você tiver nos 5%, imagine que você fosse fazer uma aposta e que você tivesse 95% de acertá-la e 5% de dar errado. Você arriscaria? Normalmente eu falo isso, né? Eu uso esses dados. É pequena a chance de efeito colateral. E se você for azarado e tiver nesses 5% de pessoas que têm um efeito parcial de diminuição de libido, é só suspender. Então, é uma droga que você pode tentar usar com uma assertividade, com um risco muito pequeno de complicação com efeitos colaterais e, eventualmente, se você tiver efeito colateral, a gente reduz dose ou até troca. Né? Ela não é sozinha a única opção que a gente tem. A gente tem outras opções também. Não, eu acho bem interessante isso que você falou, viu, Paulo? E talvez um ponto que é bacana a gente discutir, o que fazer quando o paciente tem efeito adverso. Perfeito. Eu acho que é a maior dúvida de, inclusive, Exato. todos os médicos que estão aí. Legal. E receio dos pacientes. E aí, tenho que fazer? O que eu faço quando eu tenho efeito colateral? Porque eu acho que tem alguns erros aí na prescrição. Não sei se são erros, mas pontos que talvez eu não concorde. Que eu vejo que tem colegas que também... Tem pessoas que demonizam os inibidores de 5-alfa-redutase, que obviamente a gente não concorda, mas tem pessoas também que têm uma postura que não tem. Se o paciente teve algum efeito colateral, é coisa da cabeça dele, porque o remédio não faz nada para ninguém. E a gente sabe que não. Não é assim. A literatura mostra que realmente existem indivíduos que têm uma sensibilidade e vão ter efeitos adversos, e isso acontece com qualquer medicamento. E parece que na prática a porcentagem deu um pouquinho maior do que na literatura. Né? Eu tenho essa impressão. Eu acho que é o efeito nocebo que entra junto também. Também, e eu acho que é um outro ponto também, Hélio. O que acontece? Eu não espero o paciente relatar espontaneamente o efeito adverso. Eu pergunto ativamente. Então, muitas vezes o paciente chega na consulta de acompanhamento. Tudo bem, tô ótimo, o cabelo tá bem, como é que tá? E eu pergunto, você teve algum efeito colateral? Mas que efeito? Parte sexual, você percebeu alguma diferença? Doutor, realmente, o desejo acho que diminuiu um pouco. Estou com a vida sexual normal, mas ele percebeu uma leve diferença. Eu já considero que ele teve algum efeito colateral. Mas está lidando bem com isso. E esse é o ponto também que aí eu pauto a minha conduta. Qual é a intensidade desse efeito colateral? Porque uma coisa, o indivíduo percebeu uma leve diminuição de libido e manter uma vida sexual aparentemente normal. Outra coisa, o indivíduo tem distúrbio de ereção. Então, a gente tem que manejar, no meu entendimento, de forma diferente. Então, eu sempre pergunto ativamente de efeito colateral e os colegas aí, vocês vão se surpreender que muitos pacientes têm efeito colateral, sim, dentro desses números que nós estamos falando, mas também 5% não é tão pouco. A gente que só atende cabelo o dia inteiro... Toda semana tem Toda semana vai ter algum Exatamente, vai ter um alteração. outro com alguma queixa, principalmente se você perguntar ativamente. E eu acho que é a nossa função perguntarmos ativamente, até porque tudo que envolve a questão sexual, acho que as coisas mudaram, as pessoas têm mais liberdade, mas tem um certo tabu, ou, às vezes uma vergonha. Então, muitas vezes é um tema que se você não aborda, a pessoa não vai te trazer isso espontaneamente. Muito bem, a partir do momento que o indivíduo tem uma manifestação intensa, um distúrbio importante de ereção, ou uma diminuição de libido muito marcante, a minha tendência não, eu suspendo o remédio até que ele tenha a melhora completa dos sintomas. Perfeito. E olha que interessante, eu já tive alguns casos assim, que o indivíduo estava tão satisfeito com o ganho capilar que ele não queria suspender. Não, doutor, mas eu mantenho. Eu explico para ele, não adianta. Tem como você viver assim? A gente tem que fazer um planejamento, não é para o próximo mês. Se fosse um ciclo de tratamento de 3 meses, de repente um indivíduo aguenta ali. Não é essa a ideia. Então, eu oriento claramente a suspender e depois que ele melhorou, eu reavalio. O paciente que é de médio a leve, eu ou suspendo ou eventualmente diminuo a dose. E até num caso, se for muito leve, o paciente está muito tranquilo, a gente pode até manter, porque também tem aqueles indivíduos que têm um pouco de efeito adverso no começo e isso melhora no decorrer do tratamento. Então, isso também acontece. Agora, para o caso de um efeito adverso mais grave, como é que a gente toma a decisão? Eu não volto depois com a dose que ele usou antes, ou eu volto com uma subdose, mas a minha tendência para esse indivíduo com efeito mais grave é voltar com a finasterida tópica. Eu teria mais segurança. E a finasterida, pode falar. Eu tive uma história que me marcou, né? Eu acho até engraçado, né? Que o paciente, eu tinha prescrito a adulta para ele
E tinha questionado questão de atividade sexual. Ele falou, não, minha vida sexual é muito ativa e tudo com a minha esposa. Ótimo, não falou de frequência, não falou nada. E na consulta de retorno, voltou depois de 3 meses. E eu falei, e aí, tá tomando medicação? Sentiu algum dos efeitos colaterais que a gente conversou na última consulta? Ele falou, doutor, eu achei que deu uma diminuída na minha libido. Eu falei, como é que tá a questão de frequência? Ele, olha, agora só 3 vezes no dia com a minha esposa. Eu falei, meu amigo, eu fiz um favor para sua esposa, porque você é uma máquina. Não tem essa, diminuiu o libido para você, que é isso? Esse cara tá dá 3 curso, esse vezes, cara eu dá falei, curso, você tem que como é que fazer uma mentoria por aí, você tá... E sabe uma que coisa isso? importante? Eu acho que é muito importante isso. Eu sempre tranquilo os meus pacientes falando que eu nunca trocaria a qualidade de vida sexual deles Perfeito. por Exatamente. cabelo. Exatamente. Então, ele está numa consulta que a gente está falando de cabelo, de androgenética, de calvície masculina, do efeito que a calvície masculina faz, né, negativo na vida do homem. Mas um efeito muito pior seria uma queda da performance sexual. A qualidade de vida sexual vem sempre em primeiro. E eu coloco isso para eles e falo assim, eu nunca trocaria a qualidade de vida sexual sua por cabelo, pelo seu tratamento. Legal você ter falado isso, Paulo, porque eu falo exatamente isso. E um ponto importante, a gente está cada vez mais tendo uma setorização, uma especialização da medicina. E todo mundo, de certa forma, quer entregar resultado para que seja bem visto. E aí, cada especialista quer entregar resultado a todo custo. Então, ele vai no tricologista, o tratamento full ali, independente da situação. Aí ele vai no endócrino, ele vai... então, ele está com... A receita está até pronta, né? A só carimbar, né? E aí, os tratamentos estão brigando entre eles. E o meu objetivo é dar a melhor qualidade de vida para o meu paciente. Perfeito. Obviamente que eu, como médico, vou conseguir entregar isso através da melhora do cabelo dele, dentro das limitações, das possibilidades e da realidade de cada um. A gente também tem que fazer o melhor dentro do que é possível para cada caso. Agora, eu tenho que ter essa responsabilidade de não piorar outros setores da qualidade de vida dele. E, na minha opinião, concordo plenamente. Nessa ordem de importância, saúde global, emocional, psicológica, sexual, estão à frente do cabelo. Nós vamos tentar fazer o nosso melhor dentro da realidade daquele paciente sem extravasar esses muros, concordo plenamente. E já emendando essa segunda opção tua, da finasterida tópica e da dutasterida tópica, eu queria que você fizesse uma abordagem para a gente da diferença de cada uma delas, do que tem mais evolução em estudos científicos. Ótimo. E como a gente prescrever. Né? A situação você já falou, quando prescrever, mas como prescrever, eu acho que é uma dúvida da maioria dos médicos que nos acompanham aqui. Não, ótima pergunta, Paulo. Inclusive, a gente tem vídeos no YouTube falando disso, e é um tema de muita dúvida de recorrência no Instagram, os colegas, os pacientes, então vale a pena a gente falar mais sobre isso. Nós falando do tratamento oral, nós sabemos que quando a gente usa as doses plenas respectivas da finasterida e da dutasterida, a dutasterida é mais potente do que a finasterida. E o uso tópico dos inibidores de 5-alfa-redutase, tanto finasterida quanto dutasterida, não são novidade. Temos estudos bem antigos e o que faz todo sentido. O nosso foco é couro cabeludo. Se eu consigo entregar um tratamento tópico com uma molécula que já foi provada que é eficaz, minimizando efeitos adversos sistêmicos, seria uma situação muito vantajosa para muitos pacientes. Qual que é o problema? Tratamento tópico não é só você pegar o tratamento oral e aplicar no couro cabeludo ou em outro local que você queira tratar. A gente tem que estabelecer qual que é a concentração que vai ser utilizada, se realmente aquele produto ele tem uma absorção transcutânea satisfatória ou não, não é toda molécula que passa pela barreira cutânea, qual que é o veículo que vai ser utilizado. Uma outra preocupação que eu vejo que poucas pessoas têm. Há um entendimento geral de que a partir do momento que o tratamento é tópico, você não tem absorção nenhuma, que você está livre de efeitos colaterais. Mas nós sabemos que diversos medicamentos podem ter uma alta absorção transcutânea e a pessoa ter uma absorção sistêmica significativa. Aí também não teria muita vantagem. Porque qual que é a vantagem do tópico? Você ter uma penetração transcutânea que entregue o medicamento de maneira efetiva ali, mas não uma absorção tão grande a ponto de você ter uma absorção sistêmica. Então são esses os pontos que nós temos que olhar. E por isso que até há alguns anos eu não prescrevia inibidor de 5-alfa-redutase tópico, porque eu não via estudos que conseguiam responder a maioria dessas perguntas de forma adequada. Nós tivemos, eu acho que foi há 3, 4 anos talvez, um estudo grande com a finasterida tópica, que foi publicado no JADV, em que 900 e tantos pacientes foram divididos em 3 grupos. Um grupo usou placebo, um grupo usou finasterida oral e um grupo usou finasterida tópica. Nesse estudo, a finasterida tópica foi de 0,25% num volume de até 2 ml na região da coroa. E quando avaliada a região da coroa, o resultado foi muito próximo da finasterida oral e muito melhor do que o placebo.
Porém, quando a gente olha os efeitos colaterais, a frequência de efeitos colaterais da finasterida tópica foi muito semelhante à do placebo, que é justamente o que a gente quer. Então, eu entendo que para a finasterida, nós temos dados de literatura que mostram muito claramente eficácia e segurança. Um ponto interessante, apesar dela ter sido usada topicamente, numa concentração baixa, num volume baixo, houve uma redução significativa do DHT sérico. Lembrar que a finasterida na dose de 1 mg diminui o DHT mais ou menos uns 70%. Nesse estudo, a finasterida tópica diminuiu uns 30%. É bem menos, mas não é desprezível, vocês concordam comigo? De forma alguma. Aí que é a grande preocupação. Vocês já devem ter visto muita receita aí com finasterida 1, 2%, o paciente coloca 1, 2 ml. Se o indivíduo encharcar o couro cabeludo de finasterida, ele vai ter uma absorção provavelmente tão grande quanto tomar. É melhor tomar oral. Aí é melhor tomar oral, aí não faz sentido. Aí que eu dou o salto, então, para a dutasterida, porque a finasterida é uma droga muito facilmente absorvida pela barreira transcutânea, diferente da dutasterida. A dutasterida tem um peso molecular maior. Então, porque o que a maioria dos indivíduos pensa? Pô, se a finasterida tópica funciona, se a dutasterida é mais potente, por que eu não uso, então, a dutasterida tópica? E faz todo sentido. Porém, a gente ainda não tem uma concentração que eu entendo que é padrão, porque, observe, uma concentração muito alta, um volume muito alto, um produto que penetra muito, talvez a gente tenha uma absorção sistêmica muito relevante. Então, a gente ainda não achou esses números para a dutasterida. Eu acho que é bem promissor. A gente tem um trabalho em andamento, junto com o Dr. Baltazar Sanabria, lá de Campo Grande. Na verdade, já tá bem avançado. Eu acho que para os próximos meses aí a gente já tem alguma resposta da dutasterida tópica. Mas hoje, a minha prática é com finasterida tópica. Eu acho que a gente ainda tem poucos dados para usar a dutasterida de forma rotineira, como a gente já faz com a finasterida. E a prescrição é zero. Da finasterida, 0,25. Um ponto importante, ela não está comercialmente disponível no Brasil. Então, aqui a gente tem que manipular. A empresa, até onde eu sei, é uma empresa europeia. Em alguns países da Europa, ela já está disponível comercialmente. Itália, outros países. Aqui no Brasil, ainda infelizmente não. Eu espero que não demore. Mas até para que os colegas saibam, nesse caso, teria que ser manipulado. Em que veículo? Bom, aí é uma boa discussão também. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para isso. Eu uso aquele veículo que é um veículo bem utilizado, aquele Tricosol, em outros tratamentos, bem conhecido. É o que eu acabo utilizando, mas eu acho que até cabe aí uma discussão, talvez, de outras opções que podem funcionar bem também. Eu tenho até um questionamento que o paciente tem menos de um mês, ele me fez em consultório. Questão das formas que a gente tem hoje a finasterida disponível aí no mercado, né? A gente tem ela oral e tópica, muito bem consolidada, para a gente usar no tratamento da alopecia. Mas tem outros estudos com outras vias de administração que você vê ser promissor ou alguma coisa nesse sentido? Olha, uma outra via que eu acho que faz bastante sentido, que a gente acaba utilizando, mas acaba sendo um procedimento, é a mesoterapia. Então, eu acho que a mesoterapia é uma opção interessante, mais ou menos na mesma ideia de você fazer um tratamento local com menor absorção sistêmica. E para essa via, aí eu já entendo que a dutasterida é melhor do que a finasterida. Olha que interessante. Por quê? Eu não tenho esse problema de absorção, eu estou injetando no couro cabeludo e a dutasterida ela tem uma meia-vida muito maior. Ou seja, ela fica muito mais tempo no nosso organismo. Eu não acho que é uma coisa factível o indivíduo vir toda semana com uma frequência muito alta para fazer. É até possível, mas na vida real eu acho que não é. Então, essa meia-vida mais longa da dutasterida permite aplicações mais espaçadas, alguns colegas até com protocolos de 3 meses, com resultados bem interessantes. Então, eu acho que, falando em alternativas, a gente não falou, foi bom você ter lembrado, Maurício. Então, também para aquele paciente que não quer usar o tratamento oral ou tem alguma intolerância com o tratamento oral, ou você quer potencializar o tratamento oral, eu entendo que a mesoterapia com dutasterida acaba sendo uma alternativa bem interessante. E aí, já emendando essa pergunta, MMP ou mesoterapia? Eu prefiro a mesoterapia. Eu prefiro a mesoterapia. Eu sou defensor da mesoterapia. Tem mais comprovação científica do que o MMP. E você entrega mais. Tem mais dados de literatura tem mais dados de literatura. Então, a minha preferência é pela mesoterapia. O que eu tenho feito, que eu acho que também é bem interessante, eu sempre faço, eu não sei como é que é a rotina de vocês, durante muito tempo eu fazia ou com creme anestésico tópico ou sem nenhum tipo de anestesia, mas já de algum tempo para cá eu faço uma linhazinha de bloqueio. Um ring block. Eu também. Então, muitas vezes, eu faço os 2 procedimentos. Exato. Depende muito faço a do mesoterapia, nível de dor. complemento, porque a partir do momento que o paciente está com dor desconfortável, é duro você prolongar muito. A partir do momento que você tem o bloqueio, você pode entregar os 2 ao mesmo você tempo. Você entrega em 2 planos ali, você estimula de 2 formas. Exatamente, mas a pergunta, se eu fosse escolher, para a maioria dos casos, eu entendo que a mesoterapia entregue melhores resultados. É um tema controverso,
Mas, infelizmente, apesar do MMP já estar um bom tempo aí, digamos, sendo feito, é uma técnica que ainda não tem dados muito sólidos. Verdade que a mesoterapia também não tem tantos, mas eu entendo que já tem um corpo de literatura maior. Na minha experiência clínica, eu vejo melhores resultados com a mesoterapia. Então, além de, na nossa clínica, ter uma técnica de aplicação que a meso se torna um pouco menos dolorida, que é o MMP, e é mais rápida a aplicação, quer dizer, o paciente tem um tempo de, entre aspas, de sofrimento menor ali para a aplicação, eu vejo melhores resultados na prática clínica, na minha experiência, tá? Vou emendar uma pergunta. Eu acho que esses protocolos, falar de inibidor de DHT, tudo, eu acho que a gente tem muita dúvida. Quando que você indica a Duta? Quando você indica a Fina? Se você tem alguma forma que você conduz pacientes jovens ou não, você já entra com dutasterida por ter uma maior efetividade no bloqueio DHT? Perfeito. Eu prescrevo muito as duas. Não tem uma regra absoluta. Eu vou ponderar os elementos que eu considero e entendo que o colega que tem uma preferência por uma ou por outra, ele está totalmente respaldado pela literatura e todos estão corretos. Mas o que eu penso? A dutasterida é a droga mais potente, então, teoricamente, a gente poderia sempre prescrevê-la. E quando a gente olha para a literatura, a frequência de efeitos adversos da dutasterida é semelhante à da finasterida. Ou seja, com base nisso, a escolha seria óbvia. Eu tenho uma droga mais moderna, mais potente, mais eficaz e com uma frequência de efeitos adversos semelhantes. Porém, eu vejo com uma certa frequência efeitos adversos mais intensos e um pouco mais frequentes com a Duta em relação à Fina. E muitos pacientes meus que já usavam, porque eu tenho pacientes, eu tenho 20 anos de formado, então eu tenho pacientes que eu acompanho já há muitos anos. Então aquele indivíduo que já está com a finasterida há muito tempo, ele vinha bem, mas vai chegando o momento, vai envelhecendo, passando anos, décadas, que ele vai perdendo eficácia. E nunca teve efeito colateral. Aí ele transiciona para a Duta, às vezes tem efeito colateral. Já tive casos assim. Ou já tive casos que começaram com a Duta, eu suspendi, depois de um tempo eu comecei com a Fina e não teve efeito colateral. Ou seja, a literatura realmente mostra uma equivalência de efeitos colaterais, mas eu ainda tenho um pouco de dúvida, eu acredito que talvez a dutasterida tenha uma frequência de efeito colateral um pouco maior. Como eu pondero isso na minha prática? Para a maioria dos pacientes, casos intermediários, casos, digamos, mais tranquilos, que a gente vai começar um tratamento, ou eu começo com Fina dose oral, ou com Duta 2 a 3 vezes por semana, que eu acho que é basicamente elas por elas em termos de eficácia. Pode ser tanto um quanto o outro. Bloqueou ali nos seus 70% de DHT. Exatamente. Uma eficácia muito semelhante. Isso em números vai aumentar, na média, 12 fios por centímetro quadrado, que é um resultado muito bom para um tratamento medicamentoso. Para aquele paciente que realmente é um caso mais crítico, um rapaz que você vê que ele está perdendo cabelo muito rápido, ou às vezes o paciente ele tem uma data ali, não, eu vou casar daqui 8 meses, 6 meses, eu quero estar o melhor possível. Ou um caso que está tendo uma piora muito rápida, eu tenho uma tendência de entrar com a dutasterida em dose plena, ou seja, dutasterida todo dia. O que eu considero um equívoco, que alguns colegas dizem que não. A dutasterida, ela todo dia e em dose baixa é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Não tem como ser. Não tem como ser. Não faz sentido. Você perde um pouco. A verdade é que você não perde na mesma proporção. Você perde um pouco, mas perde. Então é isso que eu pondero. E conforme a resposta do paciente, eu vou subindo. Então aquele que começou com Duta 2, 3 vezes por semana ou com Fina de 1 miligrama, em 6 meses, respondeu bem, mas ainda não está satisfeito, não teve nenhum efeito colateral, eu subo para a Duta diário. Ou às vezes nem precisa, ele vai muito bem e você mantém daquela forma que ele está. Mas eu entendo que todas essas condutas estão corretas, não é uma regra absoluta, e eu acho que vai muito da forma que você se sente seguro e o paciente também. Perfeito. Paulo, a gente já tem alguma literatura robusta que fale acerca do tempo de sensibilidade a esses medicamentos, ou seja, eu uso finasterida há 10, 20, 30 anos. Em quanto tempo, em média, boa parte desses pacientes começam a ter uma percepção de diminuição do efeito, né, no combate ao DHT desses medicamentos, ou isso é completamente subjetivo? Ótima pergunta, Hélio. O que eu acredito frente a isso? O ideal seria nós termos grandes estudos acompanhando um grupo de população tomando finasterida, um outro tomando Duta, um outro com placebo e a gente observar como é a evolução desses pacientes. Tem alguns estudos de 5 e 10 anos, não são tão grandes assim. E qual que é o problema? Esses estudos começam a ter muito dropout ao longo do tempo. Os pacientes vão saindo, porque é muito difícil acompanhar um indivíduo por anos e anos. Você concorda comigo?
Perfeitamente. Muito difícil. E acaba gerando um viés, porque geralmente quais que são aqueles que continuam? Aqueles que não tiveram efeito colateral, aqueles que tiveram um bom resultado terapêutico. Então, se você incluiu 1.000 pacientes, depois de 5, 10 anos você está seguindo 100, 200, quem que são esses 200? São os 200 de sucesso. De sucesso. Exato. Aquele que teve efeito colateral, aquele que achou que o cabelo não está crescendo bem, esse ficou no meio do caminho. Então, isso gera também um certo viés. Então, sim, temos alguns dados, mas eu acho que a gente não tem esses dados com a qualidade que eu gostaria. E entendo que isso também não é uma grande crítica, porque é muito difícil e extremamente caro produzir esses dados. Mas na ausência desses dados, como eu interpreto esse tratamento no longo prazo com base no mecanismo de ação? Eu não vejo nada na literatura que me mostre que o uso prolongado dos inibidores de 5-alfa-redutase vão produzir uma taquifilaxia. Ou seja, que você tem que subir dose, que ele vai perdendo eficácia. A gente sabe que tem algumas drogas que têm esse perfil, que com o tempo há uma sensibilidade ali e o indivíduo não responde mais àquela droga. Eu não entendo que isso aconteça com os inibidores da 5-alfa-redutase. Agora, o que eu entendo que acontece? Eles também não bloqueiam 100% a progressão da calvície. Se a FINA bloqueia 60%, você vai ter uma evolução Você vai ter, natural. ou mesmo adulta, ela bloqueia 90%. 90%. Mas mesmo assim, e talvez mesmo um bloqueio de 100% não seja suficiente. Talvez a via do DHT não seja a única. Eu acho que ela é a mais importante. Um ponto importante, né? Que a subjetividade. Também, e o segmento da calvície durante a vida, ele não é completamente linear. A gente tem períodos, isso de cunho genético mesmo, a gente tem períodos de uma piora mais abrupta da calvície, uma determinada faixa etária, digamos, além de dos gatilhos. 30 a 40 anos, excetuando aí os gatilhos do ponto de vista de eflúvio, de infecções e tudo mais, que piora a calvície, aquele fio que está sofrendo, quando ele cai para crescer de novo, é difícil demais, mas a gente ainda tem esses períodos de intercursos de grande piora, uma certa estabilidade, porque imagina, o paciente que tem uma entrada aí com seus 40 anos e desenvolveu uma calvície grau 4, se ele tivesse uma calvície muito, muito violenta, como alguns pacientes de 23 anos já estão grau 7, né? Todo mundo seria calvo muito cedo. Então, isso prova que a calvície ela tem um comportamento individual, como tudo no ser humano. O tratamento... Eu concordo plenamente com o que vocês falaram e o que eu entendo, que os inibidores de 5-alfa-redutase são o que nós temos de melhor em termos de eficácia e que, basicamente, eles conseguem melhorar quando você tem perda parcial capilar e conseguem desacelerar o processo. Para aquele indivíduo que não tem uma tendência genética tão forte, essa melhora de densidade inicial associada com uma desaceleração vai ser suficiente para ele ficar bem a vida toda. Perfeito. Vamos imaginar aquele indivíduo que ele, sem tratamento nenhum, ele seria um grau 7 com 30 anos. Tá? E ele tomou inibidor de 5-alfa-redutase. Talvez ele vai ser um grau 7 com 50. Boa. Mas isso não quer dizer que o tratamento não foi efetivo. Foi muito. Foi muito efetivo, não foi perfeito. Prolongou a curva, né? Exatamente. E eu vou dar um exemplo que eu acho que mostra isso muito bem. Eu já tive vários casos assim. O indivíduo começou lá com 25, 30, começou finasterida. Aí chegou com 40, 15 anos de remédio. Mas eu tô perdendo, meu cabelo tá rareando, a entrada aumentou um pouco. O remédio não tá fazendo mais efeito. Aí ele para. Aí despenca, porque na verdade esse pouco que ele considerou pouco era segurado a duras penas às custas do medicamento. E vem acontecendo ao longo de anos, né? E isso, então, a estratégia aí é um ponto importante. Doutor, o remédio não está fazendo mais efeito. Porque se fosse um entendimento que a droga parou de fazer efeito, a conduta seria essa, suspender. A droga não funciona mais. Mas não é esse o meu entendimento. O meu entendimento é a droga não é mais suficiente. Então você tem que aumentar. Tanto que eu acho que aí é uma indicação precisa da finasterida para adulta. Exato. E às vezes a gente consegue dar uma nova recuperada. E é algo que, por exemplo, quando eu vejo que o paciente já tem histórico familiar, o pai, avô ou alguém próximo, que já tem essa calvície, que evoluiu muito rápido e o paciente abriu o quadro de calvície precoce, às vezes vai aos 22, 23 anos ali, é um paciente que eu prefiro optar por Duta, porque eu sei que o futuro dele já é algo que... Concordo. Que não é previsível, né? Ele está condenado já, exato. Ele pode ter muita sorte, mas se ele com 20 e poucos anos tem uma história forte familiar de calvície precoce, aí você no exame físico, às vezes ele veio só pela entrada, mas você faz a tricoscopia, já está tudo miniaturizado. Exato. Esse indivíduo ele vai ficar calvo. Se a gente não fizer nada, ele vai ficar calvo e provavelmente rápido. Com o tratamento, talvez ele não fique, ou talvez ele vai ficar muito mais tardiamente, o que já é muito bom. Não é o que a gente quer, a gente queria a perfeição, mas nem sempre existe. Por isso que eu até falei no começo, a gente vai fazer o nosso melhor dentro de cada realidade. Agora, o ponto importante é nós estamos lidando com uma condição de base genética. A pessoa nasce com essa predisposição. Outros elementos vão interferir, mas é diferente do peso, é diferente de outras características que você realmente, com hábitos externos, você consegue moldar com menos ou mais dificuldade. No caso da alopecia androgenética, infelizmente a base genética é muito forte. E aí o tratamento medicamentoso, na maioria dos indivíduos, é muito eficaz.
Agora, essa eficácia talvez não vai ser plena para todos. Agora eu vou advogar para o paciente jovem que começou ali, te procurou para poder tratar a calvície, começou a tomar, por exemplo, uma dutasterida, não teve nenhum efeito colateral, mas não viu uma melhora significativa. Quando indicar transplante capilar para esse paciente? Ótimo. Também não tem uma resposta para todos, mas vamos pegar esse caso. Muito jovem, 20 anos, que você já vê que ele está indo para uma calvície muito avançada. Então, não é uma calvície leve, você já vê que ele tem um afinamento. Esse eu seria muito criterioso. Porque eu acho que tem duas situações que podem gerar um descontentamento. A primeira delas, esse paciente, o ideal é que você faça um desenho bem conservador. E geralmente um desenho bem conservador não atende a expectativa Não dessa atrai, faixa etária. Uma coisa é um senhor de 40, 50 anos com um desenho mais conservador. Para um rapaz de 20, ele talvez vai fazer a cirurgia e não vai ficar satisfeito. Ele quer um desenho, obviamente, que remeta até uma idade mais nova do que a dele. Seus outros colegas, né? Exatamente. Então, eu acho difícil equilibrar. E eu acho que isso no longo prazo, e talvez não tão longo assim. E tem outra. Ele começou a tratar, ele fez tratamento meio ano, 1 ano, e melhorou. Mas é o seguinte, esse tem que manter o tratamento de qualquer jeito. E se ele transplantar e parar o tratamento, a gente vai ter um resultado muito ruim. Doutor Paulo, mas ele fala aquele que não se deu tão bem. Foi isso que você perguntou? Não, eu achei que é o que melhorou, mas não está satisfeito. Na verdade, não é que não teve uma melhora tão significativa. Aí tem um adendo aí. A gente está falando de um medicamento, né? Assim, dutasterida e finasterida. Não é todo mundo que é bom respondedor aos medicamentos. Não, e tem esse ponto que o Hélio falou. Então, acho que as duas situações são interessantes. Vamos pegar o primeiro indivíduo. Teve aquele que melhorou muito com o remédio, ficou satisfeito, é o melhor dos mundos, é o que a gente quer. Aquele que melhorou, mas está insatisfeito. Geralmente, qual que é essa situação? Ele tem a entrada e ele tem uma calvície já mais difusa. Geralmente, essa parte difusa melhora bem com o remédio, a entrada é mais difícil. E o jovem, muitas vezes, se incomoda com a entrada. Aí a decisão é operar ou não a entrada. Num paciente jovem como esse, eu acho que é bem arriscado e essa decisão tem que ser muito bem compartilhada. Quero ouvir a opinião de vocês também. Agora, a situação pior que o Hélio falou. Tem aqueles que são respondedores pobres. Ele, na vigência do tratamento medicamentoso, ele piorou. Aí, qual que eu acho que é? Aí até talvez eu teria uma indicação, vejo até um pouco melhor de transplante. Mas aí já com uma linha mais conservadora, eu já entendo assim, a gente está perdendo o jogo, a gente vai tentar fazer uma certa contenção, mas já imaginando que esse paciente vai evoluir para uma calvície mais avançada. Então, pensar, mal respondedor, faço diagnóstico diferencial com outras alopécias. Perfeito. Considerando que está tudo... Isso aí. E segundo, aí é pensar realmente no transplante, mas em gerar uma expectativa e realidade alinhada para ele... Isso, e um transplante conservador. Não vai dar para avançar a temporada, entendeu? Alinhar com ele. Porque ele deve evoluir para uma calvície mais avançada. E o pior cenário possível, esse rapaz com 30... É que quando o indivíduo tem 20, para ele 30 é uma eternidade, ele já vai ser um idoso. E a gente sabe muito bem que não é isso. A gente tem paciente de 60, 70, eu já operei paciente de 70 anos e que está a todo vapor trabalhando. Então, é nossa obrigação. O jovem geralmente pensa mais no curto prazo e é normal. Mas a nossa função como médico é ter uma visão de médio, de longo prazo. Concordo, agora, o pior 100%. cenário possível é esse rapaz de 20 e poucos anos, com uma linha baixa, a parte temporal toda desenhada, que no curto prazo vai ficar ótimo, mas que às vezes em 5, 10 anos pode ser catastrófico. A gente está vivendo uma epidemia de futuros calvos com uma densidade frontal absurda. Exato, perfeito, Paulo. Então, isso é um ponto muito importante, né? Porque a gente faz muita cirurgia e a gente tem uma demanda de pacientes jovens buscando a gente. E esses pacientes, a gente precisa tomar alguns cuidados. Então, acho que resumindo essa conversa dos pacientes jovens, observar sempre o alvo genético. Eu acho que é super importante entender o contexto familiar e a progressão, o prognóstico dessa calvície. Como o Maurício falou, um paciente com 18, 20 anos que chega já com uma perda que seja inicial frontal, mas com afinamento difuso, ele provavelmente vai ser um grau 7. E você pode observar, às vezes o pai às vezes o avô materno então provavelmente ele vai ser. A partir daí, você fez esse prognóstico, você tem que saber se ele é um bom respondedor aos inibidores e se ele é um bom paciente em adesão ao tratamento clínico. Então, pensa um paciente que chega lá já com uma calvície instalada aos 22 anos, que está sofrendo e você quer poder ajudar eles com a cirurgia, né? E que às vezes o tratamento clínico não restaura aquele cabelo da maneira que ele se sinta
livre, né, para ter a liberdade capilar dele, a autoestima renovada. E aí você faz uma proposta cirúrgica para ele. A partir desse momento, você tem que observar se ele vai aderir a tratamento clínico. Então, esse paciente precisa, no mínimo, de 6 meses a 1 ano de tratamento clínico para você entender se ele vai aderir. Porque muitos falam, eu vou tomar, e não tomam. E aí você vai estar causando uma iatrogenia futura nele. E o ponto que você falou, Paulo, é fundamental. E quanto mais tempo você segue, mais certeza você tem dessas respostas. Tanto em termos de adesão, quanto em termos de resposta ao tratamento. Com 6 meses a gente vê muita coisa. Mas você concorda que um paciente que sustentou 2, 3 anos o tratamento sem efeito colateral e com bom resultado, você tem uma segurança muito maior para o operado que um que fez 6 meses? Exatamente. Então, o tempo, nesse aspecto, está a nosso favor. E as coisas vão chegando num absurdo. Agora, faz pouco tempo, eu atendi um rapaz, ele veio de outro estado, 22 anos, não mais do que isso, ele já tinha feito 4 cirurgias. Que é isso, A gente? área doadora dele já 4 foi cirurgias. pro espaço. Então, ele já está assim, uma área bem densa, uma linha super baixa. A primeira cirurgia, o que aconteceu? A primeira cirurgia foi um desenho muito baixo, as outras foram compensando, ele está meio avançando, mas assim, é um caminho... Assim, essa situação dele já gerou... O que eu entendo, essa é a grande responsabilidade da cirurgia. Exato. A partir do momento que você faz um desenho e você transplanta, você gera uma situação que muitas vezes é incontornável. Que nem esse rapaz. Eu não vejo uma forma a médio e longo prazo dele ficar bem. Vocês concordam comigo? Ele não vai ficar. Tem um comparativo que É um eu falo. cálculo, Então, é e por quê? matemática pura, né? É matemática. Então, ele, Pura. você vê, mas ele estava muito incomodado. Mas, gente, quanto tempo durou a satisfação dele com a cirurgia? Exatamente. Meses. É muito e agora pouco. ele tem uma... décadas de insatisfação futura. Exatamente. O que eu falo com o paciente na hora de alinhar sobre a questão da altura correta da linha frontal, principalmente paciente jovem, é: não adianta eu querer cobrir o pé e descobrir atrás, e ao contrário também, não adianta eu A querer... coberta curta. A coberta curta, né? Aquele dilema. E também não adianta eu querer cobrir a cabeça e descobrir o pé. Então, a gente tem que achar uma altura ideal para hoje e para o seu futuro. Então, daqui a Eu 10, chamo 20, isso- 30 Eu anos... chamo de linha atemporal. Exato. Tem que Isso. ser uma linha Isso. atemporal. Exatamente. Perfeito, Então, a para um palavra, rapaz né? que você acha que vai Vou evoluir aderir. muito, É. ele tem que fazer uma linha mais atemporal. Exato. Tudo bem, aquele indivíduo que realmente ele só tem uma entradinha, ele já é mais velho, você vê que ele tem uma... Você pode ser mais agressivo, talvez fazer uma linha mais baixa, também não é problema. É que geralmente o indivíduo muito jovem, ele tem essa expectativa. Exatamente. E aí que a gente vai ter que alinhar, E para não gerar essas principalmente- situações... e principalmente os pontos temporais, né? O triângulo temporal que realmente rejuvenesce, e é uma das queixas que a gente pega em pacientes jovens, a gente tem que tomar muito cuidado. Pelo motivo realmente do futuro dele, né? De ter uma desconexão, né? Você faz um ponto temporal bem avançado no paciente jovem, a calvície progride, você vai ter uma desconexão, uma ilha. Fora que você tem a dificuldade técnica de entregar um bom resultado de pontos temporais, porque você trabalha com fios especiais, com folículos delicados, com ângulo muito específico. Esse rapaz que eu mencionei, além de todos os problemas, ele tinha uma linha grossa temporal aqui, bem grossa, sabe? Então, assim, realmente uma situação muito difícil. Um indivíduo que... Esse eu vi no aeroporto aí, nos congressos da vida, não é paciente nada, mas eu imagino o que aconteceu. Eu nunca tinha visto exatamente esse desenho, talvez vocês já devem ter visto. Ele tinha a parte central aqui bem densa, toda uma área que possivelmente ele transplantou, uma área lateral muito rala, porque ele tem... Overharvest. Explorado, né, Exato, muito provavelmente. explorado. E aí E ele tinha recesso um muito dedo de distância da área doadora para a área transplantada, porque quando ele transplantou, ele tinha ainda cabelo ali. Já recuou. Já recuou, só que novamente é aquela situação que eu entendo que é insolúvel, porque ele não tem mais área doadora, e agora ele tem uma situação que é isso que é importante, pessoal. Alguns graus de calvície, talvez não é o que você quer, mas é totalmente natural. Agora, esse indivíduo, ele tem bastante cabelo. Talvez ele tenha mais cabelo do que muitos pacientes com uma calvície leve. Só que ele tem uma situação que é totalmente inestética, porque ele tem cabelo no meio, ele tem um halo sem cabelo ao redor de todo o transplante. Eu nunca tinha visto assim, pegando toda a área superior. Ele perdeu os ramps laterais. Os ramps né? laterais, exatamente, Paulo. E a coroa avançou um E a pouco e coroa perdeu os avançou. ramps laterais. Eu nunca tinha visto assim. E aquela área fininha, ralinho, assim, sabe? Então, é uma situação insolúvel, a não ser que ele raspe toda a lateral e deixe meio um moicano, mas assim, ele não tem opção. E isso que é uma coisa muito difícil, pessoal. Problemas em medicina a gente pode ter. Dificuldades, talvez casos que não tiveram tanto sucesso ou possíveis efeitos colaterais, mas o que a gente sempre tem que tentar evitar o máximo possível são situações incontornáveis. E essa é uma situação que eu entendo, pelo menos na medicina de hoje, Isso. praticamente incontornável.
Por isso que eu tenho uma dica para todos os médicos que estão aí, que são novos nesse mercado do transplante capilar, estão ingressando agora, eles têm que acompanhar, é algo que a gente fala bastante com os nossos mentorados, né, nos projetos que a gente tem, que eles têm que acompanhar o trabalho de outros profissionais que já estão há muito tempo no mercado. Vou dar exemplo, por exemplo, o Ruston. Se você for acompanhar o dia a dia dele, as linhas frontais que ele desenha, o Ruston com muita exceção, ele faz um recesso temporal. E ele está há quanto tempo no mercado? Detalhe, Alan Wells, todo mundo. O Ruston não opera pacientes que não tomam inibidor de DHT. Ele não opera. Você não quer tomar? Tá bom, você não vai ser paciente cirúrgico meu. Ele pode fazer isso, ele faz isso e ele faz com muito sucesso. E eu sou fã do trabalho dele. Então, ele é muito responsável. Além de ele ter uma linha frontal conservadora, extremamente natural. A minha hairline foi inspirada na dele, a minha técnica de hairline foi muito inspirada no Dr. Ruston. Ele tem esse critério que eu acho que é super importante. Você quer ter cabelo, mas você não quer tratar calvície, você quer fazer transplante e não quer tratar calvície, você não serve para ser meu paciente. E esse cuidado está muito validado. Eu acho muito porque importante. Porque ele tem pacientes semanalmente, ele apresenta muito pacientes que operaram com ele há 20 anos atrás. Eu posso dar um dado, eu trago estatísticas aqui, tá? A gente tem, no mundo, cerca de 1 milhão de transplantes capilares realizados por ano. Desses 1 milhão de transplantes, 700 mil são realizados na Turquia. Eu tenho certeza que dos 700 mil realizados lá, nenhum por cento segue com tratamento clínico, porque lá é uma fábrica de transplantadores, de cirurgias. Isso. Então, veja bem, olha a epidemia que vai acontecer no futuro. Muitos homens transplantados sem tratamento clínico, o futuro promete realmente aberrações, igual você viu no aeroporto. E no Brasil, 30 mil cirurgias por ano. Pensa num universo de 1 milhão, 30 mil são feitas aqui no Brasil. Olha, e aumentando. Também, e aumentando. O ano que vem vai ser muito mais. Se a gente pensar nesse momento que nós somos ainda... A gente é o terceiro país que mais opera no mundo e a gente faz só 30 mil de 1 milhão. O segundo é os Estados Unidos. Pensa, a gente tem que fazer esse mercado brasileiro crescer com a qualidade que o transplante brasileiro tem. Porque nós somos propagadores de qualidade. A gente é um fórum de discussão aqui que propaga muito o transplante capilar e nós, brasileiros, entregamos muito mais resultado que esses outros países. Se a gente fizer conscientizar essa população médica que está entrando no mercado atualmente de que o transplante capilar não é a solução da calvície desses pacientes, e se eles entenderem a necessidade do tratamento clínico e do acompanhamento desse paciente por anos e anos, a gente tem que ter o paciente com recorrência dentro do consultório. Nós temos que ser os tricologistas dele também, não só cirurgiões de resolução rápida de um transplante, e esquecer que esse paciente precisa de tratamento e recorrência. Eu já adianto que isso não é uma tarefa fácil. Não é. Inclusive, é muito difícil, para não ser quase impossível. E eu justifico. Qual o tempo médio de uma formação de um bom cirurgião? Eu vou falar por mim. Né? Eu acho que em torno ali de 2 anos, pelo menos, né, para ele entregar com consciência, com qualidade, para ele ter corrigido erros. A cada 3, 4 meses, os resultados hoje em dia chegam cada vez mais cedo. 3, 4 meses. Não vou me ater muito a isso. Tem um ponto final que eu quero tratar com o Dr. Paulo, né, que, ciente de que ele é um dos maiores médicos youtubers do Brasil. Mas pegando esse gancho aí. Então, a gente tem uma formação muito longa e esses médicos, né, que passam por essa formação para entrar no mercado são a minoria, né? A grande maioria quer entrar no mercado para ontem, quer entrar no mercado, inclusive, antes de ter o aprendizado e a capacitação. Né? E aí tem mais um ponto fora isso, né? É que a gente tem mais ou menos, falando aí, não tenho nada pessoalmente contra, mas é um tema que a gente não tem como fugir dele, é que a gente tem um número de abertura de clínicas, né, que bate recordes. Então, assim, esse ano tal clínica abriu 30 unidades, mas a minha abriu já 45 esse ano, eu tenho um projeto para abrir 60 unidades ano que vem. E aí a gente tem um entrave, né? É que não tem médicos suficientes para serem capacitados e formados, né, com uma boa qualidade técnica
no volume que essas clínicas abrem. Então, assim, não tem número de médicos suficientes abrindo um serviço, montando um serviço, como o número de serviços que não tem médicos capacitados abrindo. Então, o desfecho, né, aqui no meu pensamento, é que o prognóstico, na verdade, é muito pior do que melhor. Isso preocupa. Concordo com você plenamente. Tem essa questão do viés técnico, que é muito importante, e tem um outro que é talvez tão importante ou mais. Porque a partir do momento que você tem uma clínica ali, que simplesmente o objetivo é bater meta, que o indivíduo tem que, aquela clínica ela tem que render X é o número. É o número. 50, você foi o sétimo transplante. A partir do momento que chegou o indivíduo, esse rapaz jovem e tal, que quer operar, ele tá com o dinheiro ali para fazer a cirurgia, e você eticamente falar, não, é melhor você não operar, nesse modelo de negócios isso não se encaixa bem. Não acontece. Você vai ter que operar. Então, o interesse do médico, o interesse da franquia, o interesse da clínica está se sobrepondo ao bem-estar do paciente. Porém, naquele momento há uma coincidência, porque o paciente ele quer resolver o problema dele de imediato. Naquele momento foi bom. Aquele momento foi bom. Agora, o nosso objetivo é fazer o melhor para o paciente ao longo da vida dele. A gente tem esse compromisso com a saúde do paciente. E da mesma forma, tem muito tratamento, gente que não faz tratamento clínico nenhum, ou faz um tratamento clínico extremamente agressivo para todo mundo, doses altíssimas de dutasterida, dose altíssima de minoxidil, não pergunta o que o indivíduo toma, interação medicamentosa, não está nem aí. Por quê? Porque quer entregar resultado no curto prazo. E é o resultado no curto prazo que traz mais retorno financeiro. Vocês concordam? Uhum. Então, nesse mercado que eu acho que extrapolou muito os limites da ética de diversas formas, esse sistema é mais vencedor. Porém, eu acho que isso vai começar a virar daqui a alguns anos, quando esses resultados que a gente comentou, esses jovens com múltiplas cirurgias, esses resultados inestéticos, é o que você falou, o paciente já com uma calvície avançada, uma hairline super densa, isso vai começar a se tornar muito frequente com esses números que você mostrou, né, Paulo? 30 mil operando todo ano, é que ainda esse fenômeno é um pouco recente. Eu acho que quando esses resultados, todo mundo conhecer alguém nessa situação... 5, 10 anos isso vai chegar. Aí a pessoa, exatamente, ela vai pensar muito bem, a hora que aquele indivíduo de 20 anos que está doido para operar, ele tem um conhecido de 30 que está nessa situação, porque ele não viu isso acontecer. Não. E depende da gente contar para ele. Só que é normal, a gente ouve aquilo que a gente quer. Ele quer resolver o problema dele. Mas então eu acho que esse cenário vai se equilibrar. Eu acho que no curto prazo eu tô com você, viu, Hélio? Eu não vejo muito otimismo, mas talvez no médio prazo, quem trabalha de forma correta, de forma consciente, de forma ponderada, não tenho dúvida de que esse profissional vai ter espaço para trabalhar. Resumindo, você que trabalha de forma ética e honesta, continue assim, né? Que se não imediatamente, mas seu resultado, seu sucesso uma hora vai chegar. Vai chegar, tem tudo para chegar. Porque nós estamos lidando com um problema que atinge 80% da população masculina. Então, vai ter paciente. E você trabalhando bem, trabalhando com correção, você vai conseguir fazer isso. Mas esse caminho da hiperindicação, ele é muito tentador. E tem uma visão que eu tenho que a gente está vivendo num momento do mercado muito interessante, inclusive resumindo e já caminhando aqui para os últimos passos, final, né? Do episódio de hoje, mas eu vejo até como uma forma muito positiva, da forma até como nós que estamos já inseridos no mercado estamos conduzindo. Eu acho que viveu no início, né, quando a galera só transplanta, a galera só faz clínica. Agora eu vejo que a gente está cada vez mais junto nos congressos, os assuntos eles estão cada vez mais rebuscados, mesclando clínica com cirurgia. Então, eu vejo que quem lidava antes com mais a parte técnica de transplante já está indo muito para a tricologia, e da tricologia também entrando para o transplante, eu vejo que não é mais um ou outro. Eu vejo que é tratar cabelo. Então, essa medicina capilar, ela está, eu vejo, unificando, e eu acho que vai ganhar mais força para o futuro. O bom médico, o grande nome, né, do mercado vai ser aquela pessoa que tem um serviço que aborda todos esses pontos e entrega as opções para o paciente. Não aquele serviço de transplante, aquele serviço de não sei o quê. Porque o tratamento não é ou clínico ou cirúrgico. Exato. Ele é combinado. Ele é combinado. É a melhor conduta para aquele caso. Exatamente. Talvez vai ter um paciente que vai se beneficiar muito mais de um, mais de outro, mas na média é um tratamento combinado. Para a grande maioria é um tratamento combinado. Concordo plenamente, Maurício. O principal para o segmento é o tratamento, e o principal para o imediato é o transplante, que resolve a queixa dele. Né? Exatamente. Mas a vida não acaba depois do transplante, depois do ano de resultado. Ela continua. Se a pessoa fala assim, não, eu quero ter cabelo só mais 1, 2 anos. Mais tá bom. Tem um problema aqui, depois vou embora. Isso é uma coisa que a gente ouve muito, viu? Falar assim, não, eu tô novo, eu quero ter cabelo agora, o futuro, doutor. Eu vou estar casado. Quando eu tiver 50 anos, eu falo, opa, eu tenho 48 e eu fiz transplante, eu tô mais vaidoso do que quando eu tinha 20.
tá mesmo, né? E eu tenho pacientes, eu já operei paciente com 84 anos, que sofreu a vida inteira com uma calvície. E eu sempre falo, né, o paciente idoso, 60 anos ou Hoje mais em considerado dia, idoso. A qualidade de vida que o homem de 60 anos tem, né? Então, eu vejo pacientes que agora tá no auge com 60, profissionalmente, Exato. tudo. Então, assim, eu tenho 30% dos meus pacientes acima de 60 anos. Nossa, 30% dos meus bem pacientes legal. acima de 60 anos. Interessante. É um excelente público. Para finalizarmos aqui, uma pergunta que eu tenho muita curiosidade e que eu acho que vai ajudar um pouco também quem está em casa, pensando na força e na referência não só no mundo do transplante capilar, da tricologia, né, das palestras e congressos, palestrante nacional e internacional que você é, mas pensando nessa força que você tem no YouTube e para aqueles médicos que desejam, né, que se inspiram no seu trabalho no YouTube e que desejam fazer, né, conteúdo para o YouTube também. Você consegue, de maneira a incentivá-los, mensurar qual o número de pacientes, qual a repercussão disso? Ou seja, né, qual na prática da clínica. Para você que, de repente, vem do YouTube, essa é a primeira pergunta. Quando você responder, eu complemento com outra. Hoje, para mim, só o canal do YouTube e as referências que eu tenho dos meus próprios pacientes alimentam a minha agenda. Então, a minha agenda, eu tenho uma espera, ela praticamente se retroalimenta entre indicação. Eu nunca fiz, não vou dizer nunca, eu fiz períodos muito curtos de tráfego pago e não tem nenhum problema, é uma ferramenta sensacional. Mas só para vocês entenderem que a maturidade do YouTube, como ele é mais perene, ele pode trazer muito paciente. Tem muito paciente que vem de fora. E eles assistem vídeos dele de 5 anos e viram clientes atuais. Então não é uma coisa igual ao Instagram, que tem um vídeo antigo e já se perdeu. Exatamente. Não, nem você precisa estar sempre renovando. rápida, né? Exatamente. Não, dá mais trabalho, mas você faz uma vez só e aquilo é perene. O paciente maratona os vídeos dele. E outra coisa boa também disso, Hélio. Esse paciente que já vem, que é uma coisa muito legal, não é só que o paciente vem, mas já vem aquele paciente alinhado comigo. Isso. Já vem educado. Esse que é o ponto. Porque eu tenho uma postura mais conservadora, Perfeito. eu tenho um viés mais técnico, eu sou uma pessoa, digamos, mais séria em muitos aspectos. Eu já venho o paciente que quer isso. Perfeito. E tem aquela pessoa que tem um perfil diferente do meu e não tem problema. Tem um monte de médico. chega, né? Mas é melhor ele nem vir, porque Exato. de repente vai gerar uma frustração. Exato. E a pior momento é eu ter uma hora do meu dia ali que eu me dediquei àquela pessoa e ela saiu insatisfeita. Não tem dinheiro que compense isso. Então, geralmente é um paciente que vem automaticamente, ele já viu os vídeos, ele já sabe muito a maneira que eu penso, ele já está alinhado comigo. Lógico, vão surgir algumas dificuldades, algumas coisas, mas é muito menor. Então, eu acho que é muito recompensador. Outra coisa que é muito recompensador, o nosso país é gigantesco. A gente chega... Eu tenho muitos expatriados que acompanham o meu canal. Então, você imagina uma pessoa que está num país árabe, que tem dificuldade de ir no médico, uma mulher que às vezes não pode nem se despir, um consulta online. Então, tanto a consulta online, mas só de você ter um vídeo, de você orientar, de você... Então, também é uma recompensa muito grande. Pode parecer que não, mas a pessoa escreve lá no comentário, doutor, me ajudou muito. É um vídeo que eu tenho lá de piolho, por exemplo, tantas escolas no interior do Brasil que ajudou a tratar o piolho da meninada aí, sabe? Pô, é uma satisfação muito grande. Eu acho que a medicina vai muito além até do nosso trabalho na prática ali dentro do consultório como médico. Então, eu acho que é uma coisa muito recompensadora. O que eu acho que vale muito a pena para quem for fazer, você ter uma pessoa te ajudando. Sempre quem me estimulou a fazer o canal, olha que legal, quem me deu a ideia mesmo do canal foi um paciente meu, o Ricardo, que ele me acompanha até hoje aí nos vídeos. Ele falou, doutor, temos que fazer um canal, vamos fazer uns vídeos aí importantes, foi uns anos atrás, e ele trabalha com vídeo, com edição, então ele vai, ele grava, ele fica no meu pé, doutor, tem que fazer vídeo aí, tá? Inclusive eu tô atrasado com o canal, eu tenho vídeo para fazer. Então, isso é importante porque a gente tem 1000 atividades, esse trabalho de edição, de fazer a capa, de subir. Então, se você tem alguém que trabalha com isso e tem uma certa habilidade, lógico que você pode fazer tudo, talvez até no sem começo. cabimento, é muito difícil. É muito difícil. Se você tem uma pessoa comprometida com o seu trabalho, o Ricardo é uma pessoa que trabalha super bem e ele me ajuda muito e é fundamental aí para o crescimento do canal. Perfeito. E por não menos importante, aí é mais uma curiosidade. Quais, você percebeu, esses pacientes já têm informações muito específicas, né? Conseguem um conteúdo de muita qualidade com você. Quais os erros mais comuns que alguns pacientes que optaram por se automedicar, né, a partir lá do conhecimento da internet, chegaram até você e você, puxa, Vidão, isso aqui eu vou ter que modificar imediatamente. Né? Ou seja, um erro que ele cometeu ao se automedicar. Acontece? Acontece bastante. O que eu acho que talvez seja o maior erro, ele dar o mesmo peso de importância para todos os tratamentos.
Então ele toma ali um suplemento vitamínico, passa um shampoo anti-queda e ele considera que ele está tratando a calvície dele. Tanto que às vezes o paciente... compra um minoxidil tópico e passa 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Você passa minoxidil, passo. Todo dia não. Todo dia não. Todo dia não. Tipo assim, claro que não. Todo dia não. Quer dizer, ele está com vitamina, shampoo e minoxidil tópico 3 vezes por semana. Tá evoluindo. Aí eu explico, eu começo a tratar, porque eu falo, porque você vem perdendo cabelo, você não vem tratando. Não, doutor, mas eu estou tratando. Mas então, isso que você está fazendo... Como tratando, usando uma vez ao dia 2 jatos. E tomando vitamina, achando que aquilo vai exatamente. Então, eu acho que talvez esse seja um dos conceitos. Ou um outro importante também, Hélio. Aquele indivíduo, você vê que ele claramente tem uma alopecia androgenética, mas ele fica, não, mas é porque eu estou estressado, é porque eu briguei com a namorada, é porque eu estou estudando para o vestibular. Ele tem sempre um motivo para queda de cabelo. Entendeu? Porque eu tive Covid, tudo bem, Covid faz cair cabelo, mas cada hora ele tem um motivo. Ele não trata a condição de base dele, que na verdade é a mais importante. Eu acho que esse é um erro frequente. Fica postergando a tomada da conduta. Perfeito. Eu queria muito agradecer a tua presença aqui. Eu também. Fundamental, era um episódio que a gente já estava querendo fazer tem muito tempo. Assim, e falar que eu sou fãzaço obrigado, do Paulo gente. Miller. Somos, né? E que somos, né? Super e fã. que por muitas vezes eu recorri ao YouTube dele para tirar dúvidas minhas, né? Então sempre eu aprendi para escrever, por exemplo, minoxidil oral, vendo vídeo do YouTube do Paulo. E sempre relatei isso, né? Sempre fui fã seu. Eu acho que o seu trabalho é incrível, não só pelo canal de YouTube que você tem, mas em Londrina, né? Por todos os pacientes, eu já tive pacientes que eu já compartilhei com você e eu vejo a qualidade do seu atendimento, a qualidade técnica, a qualidade em estudos e ciência, como você se dedica, né? Que você está envolvido sempre com trabalhos e trazendo artigos e novidades para a gente. Eu quero realmente te parabenizar pela trajetória, falar que nosso canal aqui também está super aberto e a gente está super feliz de ter hoje você aqui. Muito orgulhosos de ter você aqui hoje. Pessoal, sem palavras aí para agradecer todo o carinho, a recepção. A gente já tem amizade de algum tempo. Paulo, obrigado. Vocês sabem aí que a admiração é mútua, eu fico muito feliz. E você vê que legal, todo lugar que eu vou eu falo de minoxidil oral, né? Que hoje a gente conseguiu bater um papo aí super prolongado, a gente nem entrou nesse assunto, você viu tanta coisa que tem pra gente falar. Mas foi uma delícia, muito prazer em participar mesmo. Novamente, muito, muito obrigado por tudo, pelos elogios, pela parceria. Mais sucesso para vocês já tem muito sucesso aqui no Freecast, eu tenho certeza que ainda vocês têm um caminho brilhante e enorme pela frente. Obrigado, para todos pessoal. nós. E quem quiser te acompanhar, dá uma dica pro pessoal de casa aí, legal, seus canais, o canal, Instagram, então, o YouTube. Instagram, Dr. Paulo Miller, o Instagram, o nosso canal do YouTube também, Dr. Paulo Miller. Sempre a gente tem conteúdo lá, toda semana pelo menos a gente tenta trabalhar conteúdo novo. Para os colegas médicos, eu acho que é bem bacana, porque saiu um artigo importante, tem alguma coisa nova, a gente geralmente destrincha essas informações. Eu uso ali uma linguagem mais simples também para que todas as pessoas possam acompanhar, mas sempre entregando conteúdo científico, então o foco aqui eu sei que são os colegas médicos. Se vocês puderem acompanhar, a gente sempre tem coisa interessante lá. E além também do Hair Science Brasil, né? Exatamente, a gente não falou da Hair Science, é um programa educacional, eu e o meu sócio, o Dr. Otávio Boaventura, a gente tem um programa de treinamento, uma mentoria tanto em tricologia como em transplante capilar. Então, para quem quer realmente verticalizar o conhecimento na tricologia, uma mentoria comigo, com um período de 1 ano, com a parte de transplante capilar também, em conjunto com o Dr. Otávio. Então, é um programa já bem sólido. Quem tiver interesse, é só procurar Hair Science Brasil. A gente tem tanto o Instagram, como também o nosso site, aí, o Hair Science Brasil, Brasil com Z. Perfeito. Verdade. E nós somos espectadores do Hair Science Brasil. Tá? E fãs de Otávio também. Legal. Um abraço, Otávio, também. Às vezes vai assistir esse episódio, mandar para ele depois também. Ele já passou por aqui, né? Já. O Otávio já veio? Já veio. veio. Então ele já veio na minha frente muito já. dele, O episódio de que Otávio legal. Boaventura no Freecast. Bom O seu demais. Instagram, passa pro pessoal de casa. @dr.paulomehorário. O meu eu mudei agora, é @dr Maurício Reis, tudo junto. Tirei aquele N do final que tava confuso demais. Acabou. dr.Hélio Acioli, Acioli com 2 Cs e Y no final. Beleza. E não deixam de seguir a gente aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo para poder também, tanto no inscrever quanto no sininho para receber as notificações. E não deixem de seguir a gente também pelo Instagram. E deixa seu comentário aqui embaixo. Exatamente. Então, um abraço, pessoal. Obrigado. Mais um episódio incrível e fiquem com Deus.